Olá pessoal, eu sou Marcelo Freitas, diretor comercial da Cadan Solar. Você sabia que com o sistema fotovoltaico você pode economizar até 95% na sua conta de energia? Isso mesmo, na sua conta de energia residencial, comercial, industrial, rural, além de o sistema fotovoltaico levar água na sua propriedade rural nos lugares mais remotos que você tem. Você quer saber mais? Clique no link acima ou na descrição do vídeo, diga que você viu aqui no Dialetou que você terá condições especiais. E estando com o orçamento do concorrente na mão, você irá se surpreender com a Cadan Solar. Cadan Solar, o melhor da tecnologia para o seu fotovoltaico. A Cadan Solar conta com as melhores tecnologias do mercado. Atuamos em projetos de real economia e rentabilidade para sua casa e seu negócio. Franca e região tem fotovoltaico de qualidade. Cadan Solar, a melhor tecnologia para o seu fotovoltaico. No ritmo acelerado em que vivemos, o mundo está em constante evolução, repleto de inovações e avanços surpreendentes. No cenário empresarial atual, a competição é feroz e implacável. O sucesso não tolera amadores, e apenas aqueles que se destacarem com muita paixão e habilidade vencerão. É por isso que a marca registrada é crucial para o teu negócio. É o selo distintivo que define quem você é no mercado. Sua marca é mais do que um nome, é o símbolo da sua dedicação e do seu crescimento profissional. Olhe para as marcas que você conhece instantaneamente. Elas se tornam ícones globais, porque protegeram sua identidade através de registros e outros elementos que protegem a propriedade intelectual. É aqui que entra a Privativa, uma referência confiável em registros de marcas e patentes. Nosso time, legalmente qualificado, em sua maioria composto por advogados, está empenhado em proteger suas criações, inovações e tecnologia. Deixe-nos garantir que suas ideias e suas criações permaneçam realmente suas. Com a Privativa, você não apenas registra uma marca, você protege o seu maior patrimônio, garantindo que suas realizações sejam defendidas contra imitações e plágios baratos. O mundo dos negócios exige profissionalismo e proteção. Com a Privativa, você está preparado para enfrentar os desafios da concorrência nacional e internacional, mantendo sua singularidade e sua identidade intactas. Em um mundo em constante evolução, proteger a sua marca é mais que uma escolha, é a chave para um sucesso duradouro. Escolha a Privativa, a marca que as marcas precisam.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Dialetou aqui nessa quinta-feira. Que beleza, hein, Valéria Guedes? Tudo bem? Tudo bem, e você, Lineker? Tô bem, adoro o frio. Tivemos uma semana agitadíssima. Agitadíssima. E não será diferente nessa quinta, né? Ainda mais com esse frio, né? E hoje, pessoal, a gente está trazendo aqui no Dialetou uma advogada, mãe, empresária, quem não é, né? Quem tá sempre mexendo aí articulando empresas, famílias, sempre tem uma empresa. E ela é de Ribeirão Preto. Nos procurou e a gente recebeu ela hoje nessa quinta-feira para mostrar para vocês todo o conteúdo dela. Ela vai falar sobre família, sobre as questões de sucessões empresariais, sucessões de família, essas questões aí que às vezes quando há uma separação nos causam alguns problemas se a gente não estiver preparados para isso. Não é isso, doutora Paula? Olá. Como vai? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui participando desse podcast. E é isso, vim trazer um pouquinho de informação e vim curtir o frio de Franca, né? Porque Ribeirão não é tão frio assim, mas tá friozinho também lá. Tivemos um frio surpreendente Tanto nessa semana, Tanto que ela tá de blusa normal, né? Então, será que é? É pra curtir o frio mesmo. E eu, assim, toda equipada, né? Nosso estúdio tá super frio hoje. Bom, então, pra gente começar esse nosso bate-papo, conhecer um pouco mais da doutora Paula Cotas, ela é de Ribeirão Preto, mas cresceu em Sales Oliveira. Tem um filho, é casada e nos deu a honra de estudar aqui na nossa FDF. Em 2016, ela começou toda essa trajetória aí e hoje está na advocacia, já migrando para outros lados, né? Isso. Enfim, hoje em dia o advogado ele não pode mais ficar parado. Ele tem que entender como que essa sua escolha se movimenta, né? Exatamente. A gente tem a nossa especialidade, né? Todo advogado tem uma especialidade. A minha, no caso, é família e sucessões. Mas, se a gente não souber um pouquinho ali do empresarial, do tributário, do civil em geral, a gente não consegue atender, né, o nosso cliente de forma eficiente. Então, a gente tem uma especialidade, mas a gente precisa ter aí um conhecimento multidisciplinar. Para orientar também seu cliente, né? Com Hoje certeza. Em dia, nós procuramos o advogado, às vezes, por uma questão, mas que, de repente, acaba descobrindo uma outra necessidade. Costuma acontecer muito, não sempre. E, às vezes, o seu amigo, né? Porque acaba tendo um relacionamento bem próximo com o advogado, por diversas questões, e aí ele acaba te ajudando em tudo, né? Então, eu acho que a advocacia, ela como as outras especialidades, profissões como a medicina, ela está ampliando, né? Sim. A necessidade de uma equipe, né, Line, que a gente tem falado muito sobre isso, né? Uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, abrir mais o leque, né, do nosso trabalho. Isso é importante. Mas como é que está Ribeirão Preto nesse... Não vou dizer nem desse clima louco, né? Nesse momento da nossa economia, já estamos indo para eleições. Aí, como é que está a movimentação da nossa querida Ribeirão Preto? Agora começa, né, mais assuntos políticos, né, em Ribeirão. Acho que o pessoal fala muito das obras em Ribeirão, acho que isso vai afetar muito essas decisões. E falando no âmbito, assim, da minha profissão, né, o cenário político interfere muito nas famílias, nas empresas. E o meu foco hoje como advogada, inclusive eu estou formando um escritório maior com outros sócios, é auxiliar tanto as pessoas quanto as empresas a se prevenirem dessas instabilidades que podem acontecer devido não só à política, mas várias outras coisas, né? Sim. Então, hoje eu tenho focado muito na parte preventiva, consultiva, porque o nosso poder judiciário está bem complicado da gente confiar, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, né? Hoje decidem de uma forma, daqui 5 anos é outro entendimento. Então, a gente busca ferramentas ali para auxiliar as pessoas, as empresas, a se precaverem, terem maior segurança, para não precisarem ficar enfrentando um processo judicial que pode demorar anos e é inseguro, né? Ou serem pegas de surpresa, né? O que as empresas mais sofrem nessa questão? Olha, hoje eu acredito que o pior problema das empresas é a insegurança na área tributária. E aí,
vem a minha parte, que é na questão sucessória, né? A gente está passando aí por uma reforma tributária que vai impactar muito as empresas e as pessoas. E na parte de sucessão, tem a questão do ITCMD, que é um imposto que incide na hora que você recebe um bem de herança ou por doação. Então, ano que vem, a gente vai ter um aumento desse imposto. Então, eu posso falar que na minha área, esse é o momento de ir atrás de fazer um planejamento mesmo, porque essa reforma tributária é o que mais vai afetar as pessoas e também as empresas. Porque dentro, né, aí da reforma tributária tem as outras áreas, vai mudar muita coisa de imposto, né? A gente vai perder alguns impostos, mas na verdade, vai só ter um outro nome, né? Então, as empresas vão precisar se adaptar e correr atrás disso, entender para não ficar levando multa, para fazer as coisas certas. Mas isso foi uma coisa para melhorar ou é lance de cadeira do governo? Olha, a ideia era melhorar, porque a gente tem um sistema tributário muito complexo, né? Nosso país é um dos países que mais gastam horas com a contabilidade das empresas, para fazer essa parte tributária das empresas. E a ideia era melhorar, era simplificar. Sim. Mas, ao meu ver, aí não está com muita eficiência nesse ponto. Por isso que as empresas vão precisar buscar aí até a questão do planejamento tributário para poder se adequar a essa nova realidade. Que nem eu falei, eles vão perder 5 tributos e criar um no lugar de 5, mas na prática não vão deixar de pagar aquele valor. Pode até complicar um pouquinho mais. Mas essa parte específica, assim, tributário de empresa não é muito a minha área. Eu até venho da área tributária, que foi o que me fez chegar no planejamento sucessório. A minha primeira especialização é em direito tributário. E depois de trabalhar com famílias e tudo mais, eu entrei ali na parte de planejamento sucessório, que não deixa de exigir o conhecimento tributário, né? Até por conta do que eu disse sobre a questão do ITCMD e tudo mais. As empresas, normalmente, elas têm essa sucessão dentro da família, né? Isso. O idealizador da empresa envelhece, logo passa a bola para os filhos e vai indo essa sucessão. É dessa sucessão que você trata, né? Isso. Sucessão familiar dentro de uma empresa. Exato. Ou não só isso, apenas uma sucessão empresarial também. Planejamento sucessório de forma geral, tanto dentro da empresa, que seria essa parte de você transmitir a sua empresa para a segunda geração, né? Vamos pensar, a gente tem o sócio, fundador, essa é a primeira geração. Como que ela vai deixar essa empresa, essa primeira geração, para a segunda geração, que são os filhos desse fundador. E depois, os netos, bisnetos e tudo mais. Que aí já começa a quebrar a empresa, né? Geralmente tem Poucas ali, sobrevivem, né, na terceira geração. eles falam que, na verdade, 70% das empresas familiares, elas não passam da primeira geração mesmo. Porque se você não tiver um plano bem estruturado de sucessão, a empresa não vai para frente. Porque se você não capacitar os seus sucessores a serem empresários, a entenderem do negócio da empresa, não tem como ela sobreviver. Então, essa é uma das partes do meu trabalho. E também a parte de planejamento sucessório individual mesmo, dentro da família. Das brigas. Para evitar as brigas de herdeiros. A briga vai ter tanto na empresa quanto na família, né? Sim. E quando a empresa familiar, então, aí é duas brigas. Entra tudo no mesmo bolo. Então, o meu trabalho é prever os conflitos que podem ter e evitar que isso aconteça, para ter essa sucessão mais pacífica e de forma a atrapalhar menos ali o andamento da empresa. E você percebe que essa segunda geração, ela está disposta a seguir a mesma primeira? Ideologia da empresa, ou ela vem querendo mudar tudo? Eu tenho sentido que hoje a segunda geração ela está mais interessada em entender o negócio, em entrar no negócio mais com mais tempo para poder entender mesmo. Então, eu vejo que hoje tem essa preocupação. Até um tempo atrás, as pessoas só queriam viver da herança, né? Tanto que tem o ditado que herdeiro e sucessor não é a mesma coisa. O herdeiro vai receber uma herança e vai torrar a herança, não vai saber dar continuidade. O sucessor, ele vai
suceder aquilo que ele recebeu e vai continuar fazendo, vamos falar assim, dinheiro com aquilo, né? A ideia de ter uma empresa é ter lucro. Então, eu vejo que hoje, talvez, pela experiência de até agora, muitas empresas terem fracassado nessa sucessão empresarial, as pessoas têm se preocupado, sim, em entrar dentro da empresa, em criar formas de capacitação, regras. Escalar. Isso. Até regras, às vezes a gente coloca regras dentro de uma empresa com pessoas que nem são da empresa, porque às vezes tem casos que afeta também o comportamento da família na empresa. Então, é bem amplo mesmo o trabalho de planejamento, que a gente tem que pensar em todas as hipóteses. E por que você decidiu pegar esse segmento? Você se formou, poderia ter outras coisas, e aí? Por quê? Ela começou no tributário, né? Comecei no tributário. Depois ela foi pra briga. Eu tinha certeza que era o direito tributário, era uma área mais rentável, mas a verdade é que eu não gosto do tributário. Tributário voltado para a empresa, de, por exemplo, ICMS, IPI, IRPJ, essa parte eu não gosto. E aí, quando a gente começa a trabalhar muito naquilo que a gente não gosta, a gente acaba vai buscando perdendo, outra coisa. vai perdendo a motivação, pensei às vezes até em mudar de profissão. Mas eu falei, não, vou dar uma chance, porque essa parte de planejamento, trabalhava em outros escritórios que faziam essa parte de planejamento, e era uma área que eu gostava. E para fazer esses planejamentos, a gente precisa ter o conhecimento ali do direito de família, como que as regras de regime de bens de casamento, a regra de sucessão, como é que funciona. E aí eu comecei a gostar muito dessa área. E quando eu me tornei autônoma, foi quando eu saí dos meus empregos e quis abrir o meu próprio escritório, a área de família era uma área, por eu gostar mais de falar sobre, era uma área que eu prospectava mais clientes. Então, eu decidi me especializar mesmo, aí eu fiz a segunda especialização de família e sucessões. Então, eu faço a área de família e sucessões, mas hoje o meu foco é mais na parte de planejamento. Mas não que eu não faça as ações típicas de família, divórcio, pensão alimentícia, inventário, isso tudo é necessário, né? Porque às vezes a gente não consegue escapar disso, as pessoas não conseguem escapar. Mas eu tenho divulgado muito essa parte de você buscar auxílio preventivo mesmo, para evitar conflitos. A questão de família, assim, já entrando num divórcio, né? De muitos anos de relacionamento hoje em dia. Você acha que a lei beneficia mais a mulher ou o homem, ou isso já não existe mais? A regra é a mesma, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, eu acho que a lei não beneficia ninguém, porque ela é aplicada da mesma forma. O que a gente tem é que a mulher, ela tende a se afastar mais do seu trabalho por conta de quando nasce o filho. É natural que ela deixe de atuar tanto, né, profissionalmente. Então, acaba algumas... dependendo de como aquele casal escolheu o regime de bens, fez um pacto antinupcial, acaba que a mulher pode ser prejudicada. Por exemplo, se ela se casa no regime da separação total de bens, e ali ela se afastou do mercado de trabalho 5 anos para ter filho, cuidar do filho, e aí quando ela volta ao mercado, ela não vai voltar lá no topo. Enquanto ela esteve afastada, o marido seguiu trabalhando... adquirindo bens. Isso, adquirindo bens, tudo. E aí, se eles forem se divorciar nessa altura do campeonato, pela lei, ela não vai ter direito a ficar com nada, se ele não colocou nada no nome dela, né? Porque fizeram total separação de bens, né? Isso. E aí, a gente tem que procurar outras formas para ela não sair prejudicada, que é o que a gente chama de alimentos compensatórios, que muita gente confunde com pensão alimentícia. Fala, a mulher vai largar e ele vai ter que ficar pagando pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela é para a subsistência da pessoa, quando ela não tem de onde tirar dinheiro. Mas vamos supor que a mulher, ela trabalha, ela está trabalhando, então ela tem o sustento dela. Só que é injusto ela ter saído de um relacionamento em que o marido ficou com a maior parte dos bens que geram renda, por exemplo, uma empresa. Então, a gente pode tentar aí pedir o que se chama de alimentos compensatórios, que é para compensar esse desequilíbrio mesmo econômico. E isso serve para todos os regimes de bens, inclusive no da comunhão parcial. Porque no regime da comunhão parcial, você vai dividir tudo aquilo que você conquistou durante o relacionamento de forma igual.
mas podem ser feitos acordos. Por exemplo, no caso de empresários, né? Dificilmente a gente vai liquidar a cota de uma empresa para pagar a parte do cônjuge que vai sair do relacionamento e não vai ficar dentro da empresa. O cônjuge não vai assumir a postura de sócio de uma empresa, porque ele não tem ali a capacidade para estar dentro da empresa, né? Os conhecimentos de empresário. Então, vamos supor que faça acordo. Ela sai com a casa e eu saio com a empresa. Sai com a casa, com o carro, e ele fica só com a empresa. Parece, nossa, ela ficou com a maior parte dos bens. Mas a casa e o carro vão dar gastos para ela, né? E a empresa vai dar dividendo para o sócio. Então, aí também a gente pode fazer esses pedidos de alimentos compensatórios. E falando do lado de, se eu estivesse advogando pro empresário, né? Eu sempre sou a favor também de passar para o empresário que ele deve essa consciência de que ele não pode deixar a mulher desamparada, né? Então, aí a gente pega medidas, principalmente a parte de planejamento matrimonial, que é para encontrar uma forma de colocar um regime de bens que vá proteger essa esposa no caso de uma separação no futuro. E se a mulher quiser ficar... E se ela quiser dividir tudo certinho com ele, quiser uma parte da empresa, dos lucros da empresa, isso é possível? É possível. Tipo, 30% do lucro da empresa eu quero pra mim. Não quero carro, casa, nem nada. Esse tanto que ela vai pedir, né, a porcentagem, nem sempre vai ser o que ela quer. Aí a gente tem que ver se dentro da empresa tem algum acordo de sócios, alguma coisa no contrato social estipulando como que vai se dar a apuração de haveres no caso de um dos sócios se divorciarem, né? E aí a empresa vai ter que determinar, vai ser por fluxo de caixa, vai ser pelo patrimônio líquido, como que a gente vai apurar isso? Aí, nesse caso, o contrato social, o acordo de sócios, vai ter uma certa prevalência. Caso não tenha nada estipulado, aí a mulher vai procurar saber o valor econômico daquela empresa, aí ela vai ter que entrar com uma ação de apuração de haveres, é uma outra ação dentro da justiça, onde o juiz vai nomear um perito para levantar o valor e aí ela pode receber a parte dela do valor da empresa do período ali que eles estiveram casados. Então, ela pode também pedir dessa forma. Aí é que vem o ponto de um divórcio atrapalhar dentro da empresa. Porque vai acabar mexendo com todos os sócios ali. Vai Toda a ter estrutura da empresa. Exatamente. Uma separação de um dos sócios, né? Exato. Vai acabar... Às vezes, os sócios podem até gerar conflito entre eles por conta do divórcio de algum deles. Porque vai mexer ali no caixa, vai ter que tirar dinheiro que eles não estavam prevendo para pagar esse divórcio. Então, mexe bastante mesmo. Isso é muito comum, né? Muito, porque... Divórcio é muito comum hoje em dia, né? A gente está vivendo aquela fase até... Coisa ruim de ouvir, né? Infelizmente. Dissolução de famílias. Que coisa ruim de escutar. Até tem um termo, né, para isso que é o amor líquido, né? As relações hoje estão muito líquidas. Ou seja, elas escorrem. Não tem muita consistência. Firmeza. Exatamente. E por isso que é muito importante quem aí está constituindo uma família pensar em se precaver disso, para evitar conflitos na empresa, para você ter segurança na hora, se você quiser divorciar ou não. Porque eu vejo também, eu recebo muita gente que tá na dúvida se quer se divorciar ou não, justamente pela insegurança do que me trâmite espera. todo. Vou ficar na mão. Será que as pessoas estão optando por ainda ficarem juntas por conta de todo o constrangimento e todo o trabalho, dor de cabeça, aborrecimento, transtorno numa empresa e tal. Não, eu vou ficar casada mesmo. Ou pelo conforto que vai perder, né? Sim. Não, mas às vezes o conforto ela não tá ligando muito, né? Ela tá preocupada com toda a movimentação burocrática desse divórcio, né? Tá, e se eles não forem casados, estão juntos há 15 anos? Essa é a situação, né, que configura aí uma união estável. Mas não muda muita coisa, né? Na prática, é a mesma coisa. O que vai ter que se buscar, caso aconteça essa situação, é quando que foi o início e o fim dessa relação. Isso pode ter alguma divergência entre o casal. Um pode falar que foi 2 anos depois, outro pode falar que foi 2 anos antes. Então, acaba
gerando esse conflito quando não se tem ali formalizada a união estável. Mas, para fins práticos, tendo estabelecido início e fim, se a pessoa não formalizou nada, vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens, automaticamente. Ah, tá. Não tem hoje o que discutir. A gente até tem uma reforma em andamento do Código Civil que talvez possa mudar isso. Mas hoje a realidade é, se você não tem nada formalizado e caracterizou uma união estável, você vai estar no regime da comunhão parcial. E aí não adianta vir falar, eu recebo muito isso também, mas ela nunca contribuiu para isso, eu acho injusto dividir. Não adianta. Tipo, ela era só dona de casa. Tipo isso. Ela nunca trabalhou. A gente ouve muito, Como né? se não fosse um trabalho. Embora o trabalho de casa eu falo que é o mais desgastante de todos, Não, né? e o de extrema responsabilidade. Você fica um dia sem passar roupa, um dia sem fazer comida, um dia sem arrumar a casa, pra você ver, vira um Tá ferrada, caos, né? No outro né? dia você vai ter trabalho acumulado. E você não tem férias, diário, não tem né? nada. Não tem. Mas a gente ouve muito falar isso, né? Nunca trabalhou. E aí, às vezes, não quer dividir. O que foi construído junto. Mas aí tem que chamar a testemunha pra isso? A prova testemunhal é uma das provas mais fortes. E aí a testemunha não pode ser seu melhor amigo, seu irmão. Tem que ser pessoas da sociedade. Eu costumo dar exemplo quem mora em prédio. O porteiro do prédio. Como que o porteiro vê o casal? Vê como casados? Então, ali é uma testemunha forte. Professores da escola dos filhos, se tiverem. Porque até quando se tem filho, dependendo, pode ser que não configure uma união estável. Na grande maioria, sim, né, dos casos. Mas tudo tem que ser analisado os requisitos mesmo. Faz sentido ser tipo um porteiro, né? Pra não puxar sardinha. Não pode ser alguém que tenha interesse na causa, né? Muito interessante. Muito. Voltando às empresas, que eu acho bem bacana a gente falar sobre isso. Bom, divórcios estão acontecendo assim a todo momento, né? Sim. Isso é uma fase que a gente comentou que vem ficando cada vez mais comum, né, entre os casais. Mas e as empresas? Como que elas estão lidando com essa nova fase? Inclusive os tributos que vão mudar e nessa questão de sucessão. Tá tendo muita briga? Como que eles estão lidando com todas essas questões aí? Inclusive de família mesmo, né? Que quando o dono da empresa já passa a bola para o filho e aí ele tem que assumir. Sim. Hoje as empresas têm procurado já para fazer esse planejamento sucessório empresarial. Antes que a bomba aconteça, né? Isso que é legal, prevenção. Tem que já preparando as pessoas que vão entrar. E principalmente em questões de empresas familiares, né? Empresas familiares é uma empresa onde um ou dois sócios são irmãos, parentes de alguma forma, né? Então, eles buscam a gente para fazer ferramentas para auxiliar nessa sucessão. E dentre as ferramentas que tem, dentro do próprio contrato social, que é o documento, né, exigido para constituir uma família, a gente prevê de forma bem genérica, porque o que vai estabelecer mesmo as regras seria um acordo de sócio, um protocolo familiar. O acordo de sócios é um documento que os próprios sócios da empresa fazem, estipulando regras, não só familiar, pode estipular qualquer tipo de regra. Inclusive aquilo que eu disse sobre qual vai ser o critério adotado no caso do divórcio de algum sócio ou do falecimento de algum sócio, para fazer a apuração de haveres e pagar o correspondente para quem precisa. Também as questões para a empresa mesmo. Como que a gente vai fazer a entrada dos sucessores na empresa? Eles vão receber salário? Eles vão receber dividendos? É preciso verificar isso, né? A forma de remuneração. Como é que vai se dar essa remuneração? Também, no protocolo familiar, já é um documento da família. A gente junta toda a família, inclusive aqueles que não fazem parte da sociedade, para estipular regras de comportamento perante a família. O que eu vejo muito comum em uma empresa familiar por exemplo, a empresa tem carro da empresa, cartão de crédito da empresa, as coisas da empresa. E muitos familiares usam as coisas da empresa sem prestar conta. Eu vou fazer um favor. E isso acaba gerando conflito, porque, né, sempre tem aquela, ele pegou o carro, por que eu não posso pegar?
Ele fez uma compra no cartão de crédito, desfalcou aqui o caixa da empresa para comprar um bem particular. Isso dá problema. E principalmente pessoas de fora da empresa que se aproveitam dos bens da empresa. Já vi até pessoas de fora da empresa que usam os advogados da empresa para recorrer de uma multa, por exemplo. E vai misturando. Vai misturando tudo e isso acaba causando desgastes dentro da família, dentro da empresa também, né? Gera aquele burburinho. Às vezes a gente tem não só uma empresa familiar do mesmo núcleo familiar, mas de um sócio amigo do outro sócio, mas que aí eles começam a levar familiares para dentro da empresa e ali a gente tem duas famílias distintas entrando na empresa. Então, às vezes tem aqueles conflitos. Ele está se aproveitando mais do que a nossa família. Então, tem muito disso mesmo. Então, os empresários têm buscado nosso auxílio, né, como advogado, para prever isso. Até o meu último cliente de caso, assim, de consultoria de casos familiares para a empresa, foi por conta que eles têm uma forma de contrato social que eles vão colocando os funcionários dentro da empresa como sócios minoritários, como uma forma de valorizar. Estimular, né? Isso. E aí eles entram com a cota mínima, que por exemplo... R$5, R$500, cota mínima, mas ele entra como um sócio, então ele vai ter ali as decisões dele e tudo mais. E aí um desses sócios minoritários começou o processo de divórcio. E aí esses sócios majoritários, né, já ficaram muito preocupados como que isso vai afetar, porque vai afetar. Eles não tinham nada determinado quanto a essa situação. E aí, por sorte... eles decidiram ali não se divorciar mais, decidiram dar uma chance. Então, aí os sócios majoritários correram para reestruturar toda a formulação da empresa. Inclusive, como a melhor forma de colocar, né, os empregados como sócios dentro da empresa. Isso é bem bacana, hein? Fazê-los como colaboradores participativos. Isso. Está sendo muito usada essa estratégia nas empresas hoje? É o que a gente chama ali de partnership, que a gente faz para os sócios entrarem na empresa, os trabalhadores entrarem na empresa, o chamado contrato de vesting, que é um contrato que você condiciona a entrada da pessoa como sócia depois dela cumprir certos requisitos. Entendi. Então, é uma período. Forma, isso. Aí ela tem que cumprir também metas e tudo mais. Só depois de cumprir aquilo, ela entra como sócio em alguma situação ali. E isso é muito bom até pensando no planejamento sucessório, quando não se quer que a família continue no negócio. Já vi casos também de empresas que não querem... a pessoa dar morreu... sequência. A pessoa morreu, pronto, acabou. Não vou pôr ninguém no meu lugar, porque o filho não tem... Responsabilidade e tal. Não quer comprometimento, colocar... né? Exatamente. O filho não tem o perfil daquele negócio, então... Como que a gente vai manter essa empresa ativa? Então, a gente precisa colocando sócios dentro dela para a empresa não morrer, né? Porque o ciclo normal da vida é as pessoas irem morrendo e outras substituindo. Então, é uma possibilidade também. Aqui em Franca mesmo já teve algumas empresas que quebraram por esse lance de começar a colocar família demais lá dentro, né? Eu não concordo muito com isso, não. É difícil, porque gera um leve atrito ali na família, né? Pô, você é dono da empresa, eu tô precisando de um emprego e tal. Mas... Em compensação, nós temos empresas em Franca, já está na segunda ou terceira geração, que o idealizador da empresa, como é que se chama? O sócio fundador. O sócio fundador. Patriarca. O sócio fundador deixou determinado que os filhos ou as filhas não poderão colocar os seus companheiros trabalhando na loja. Isso foi uma regra, tá? Em contrato, isso. Essa pode colocar em contrato mesmo. É uma forma de proteger, né? Para a filha, né, do caso deles, não perderem alguma coisa relacionada à empresa num divórcio. Principalmente nos divórcios, exatamente. E eu vejo também outro lado positivo disso, né? É muito comum, por exemplo, 2 irmãos, né, são sócios de uma empresa familiar e aí tem as suas esposas. E aí elas começam a brigar. Por quê? Porque o A
viaja mais, e não sei o que e tal. E aí começa aquele conflito entre as mulheres, muito comum, né? Que mulher gosta de um rolinho, de um conflitinho familiar. E aí elas perdem a amizade, e aí vira... ou seja, afeta os maridos, que são os sócios da empresa. E eles vão se distanciando, e por conta das mariquinhas, eles vão acabar pondo em ruínas o seu negócio. Eu acho isso muito bom. E a irmandade, né? Até os irmãos brigam um com o outro. Mas é isso que eu tô falando. Eles começam a brigar e o negócio vai por água abaixo. Muitas famílias se rompem por conta dessas discussões mesmo. Um quer tirar satisfação com o outro porque que ele tá fazendo uma coisinha mais que o outro. Tudo é comparado, né? Tudo. Então, a melhor forma mesmo que eu vejo é colocar regras nisso. Mas qual que é a efetividade de um protocolo familiar, né? Porque você vai colocar lá as regras de como que as pessoas vão usar os bens da empresa, ou proibir de usar, acaba usando. E às vezes tem gente que me pergunta na hora de fazer esse trabalho, mas isso não vai gerar mais conflito ainda? Colocar essas regras proibindo? Na prática... Sim, na prática sim. Mas quando você tem uma regra, alguma coisa... que determina como deve ser a sua conduta dentro da empresa, dentro de qualquer lugar, nós mesmos na sociedade, a gente tem as leis que a gente segue. Dificilmente a gente sai fora daquilo, né? Porque senão a gente pode estar cometendo um crime, uma infração. Exatamente. Então, só de ter um documento, isso já ajuda a postura das pessoas, eu acho né? muito importante, então, eu acho essas regras, né? Ajuda muito. E aí, a gente não deixa de colocar ali cláusulas penais, que é na hipótese de descumprir alguma coisa. E aí, eu sempre falo, se descumprir, precisa cumprir essa cláusula penal. Por exemplo, multa, proibição. Afastamento, uma série de opções, né? De punições para quem sai fora aí do contrato. É uma forma mesmo de organizar a conduta das pessoas para... colocar ordem na casa, na empresa, né? Então, eu acho muito válido. E esse lance do seu trabalho de fazer essa assessoria nas empresas, né? Com essas questões aí, eles estão conseguindo te escutar? Porque eles podem tentar te contratar e aí você vai começar a falar e eles, também tá demais, né? Geralmente, eles escutam quando já teve algum problema. E esse é o meu maior desafio, assim. Que as pessoas... procurem os advogados antes do problema aparecer. Porque senão você vai ter que lidar com um problema e geralmente vai ter que ir para o judiciário. Como eu disse, assim, o judiciário nosso hoje está péssimo. Processos demoram anos para resolverem. E aí, junto com o problema, a gente acha uma solução para não acontecer aquilo de novo. Então, hoje o perfil é muito dessa forma. Já teve algum problema ou ameaça de problema... E aí as pessoas nos procuram nesse cenário. Se as pessoas procurassem, quem está constituindo uma empresa agora, procurar essa assessoria completa, empresarial, tributária e também família, para já fazer esses documentos antes de acontecerem esses problemas, pode evitar muita coisa. Então, assim, perfil ainda é as pessoas esperarem a bomba explodir ou quase explodir para procurar nosso auxílio. Então, o meu desafio hoje é mostrar para as pessoas que elas devem buscar antes essa assessoria. Porque, às vezes, o barato sai caro. As pessoas não querem investir em advogado agora. Porque advogado, né, fala advogado, já pensa em problema. É verdade. E não em solução, né? E eu tenho o foco até do escritório que a gente está montando, a gente tem até o nome Business Law, que é para auxiliar negócios. A gente quer ser parceiro de negócios das pessoas. E não pessoa que vai lá resolver os problemas. Entendi. É claro que tendo um problema, a gente vai ter que resolver, porque somos advogados. Mas a nossa ideia é estar lá desde antes, crescendo junto com as empresas e criando meios para elas não entrarem em problemas. Em colapso. Todos os problemas, isso. Amei a ideia do seu novo formato de escritório, né? Conte-me mais. Qual é o seu público-alvo? Vamos lá, pequenas empresas, ou pequenas... Por exemplo, relacionamentos. Eu vou me casar daqui 6 meses. Eu posso te procurar para você já organizar algumas questões? Sim.
como eu disse assim, né, nosso público-alvo, hoje a gente está abrindo um escritório voltado para empresas e empresários, para trabalhar juntos, né, trabalharmos ao lado desses empresários para crescermos. E pequenas e médias empresas que estão começando agora, que estão constituindo agora, startups e famílias, né, que querem fazer ali a questão de planejamento. E aí... Pode falar. Então, porque hoje em dia é muito comum contratos, né? Como nos casamentos. Sim, então, não deixa exatamente. de ser uma empresa. É. Eu acho isso é um novo caminho para as uniões, né? Hoje em dia, casar pode ser diferente de antigamente. Casar é um contrato. É um negócio hoje em dia. É um negócio. Né? E aí, por exemplo, duas pessoas bem diferentes estão se casando. Ela tem uma empresa, o pai tem outra empresa e a gente vai construir uma outra empresa, que é o nosso relacionamento. Uhum. Então, vamos organizar aqui com a doutora Paula o que pode ser feito para a gente se precaver de algumas prováveis surpresinhas. Tretinhas. E aí, não só assinar lá no cartório e tal, a gente faz um contrato, já deixa tudo bonitinho, com possibilidades de alteração, né? Sim. Também. Esse é o trabalho que eu chamo planejamento matrimonial. Excelente. Que é auxiliar o casal que está ali, fazer um pacto, que é o contrato, um acordo pré-nupcial. Em outros países isso é muito comum já. Estabelecer regras, porque na lei a gente tem lá os regimes, comunhão universal, comunhão parcial muito e separação total. Né? E às vezes não atende à necessidade das pessoas. Então, esse planejamento, esse contrato, a gente faz um misto desses regimes para adequar a realidade daquela pessoa. Então, geralmente, as pessoas... E hoje, né, os relacionamentos são muito diferentes de antigamente, porque as pessoas casam quando já tem uma vida formada. Elas não se casam para formar a vida juntos. Para construir uma vida, né? Mudou também esse... Mudou muito. Esse perfil um business, dos noivos, né? É um negócio. Os noivos já estão estabelecidos, né? Eu vejo, né, amigos que estão casando. Não, a gente vai primeiro ganhar dinheiro, depois casa e tem filho. É isso aí. Então, as pessoas estão se casando já com certo patrimônio, com empresas. Então, elas buscam para proteger esse negócio que foi formado antes do casamento. Então, um exemplo. É claro que cada caso tem que ser analisado individualmente. Mas a gente pode colocar que para as empresas vai ser aplicado o regime da separação total de bens. Porque ali, pensando num casal que os dois têm empresas, né? E aí não precisa ficar toda hora precisando de assinatura do outro, porque dependendo do regime, tudo... Vira sociedade. Tem que assinar tudo, né? Então, eu quero ter uma liberdade quanto a isso. Então, a gente faz, quanto às empresas, esse regime e aquilo que a gente comprar juntos a partir de agora, a gente põe o regime da comunhão parcial para imóveis. Certo, bens, né? Isso, investimentos, esse tipo de coisa. Então, dá para a gente mexer ali no pacto antinupcial para fazer mesmo esse contrato entre as partes. E não só de patrimônio. Tem gente que já coloca regras referente aos filhos, como, por exemplo... Era o que eu ia falar agora. Se a gente tiver filho, a gente vai concordar que até os 18 anos da criança, se a gente se separar, a gente não vai mudar de estado, por exemplo, né? Para não ter aquele problema da criança ficar... longe. Isso, viajando e tudo mais. Já tive uma pessoa que procurou para colocar esse tipo de cláusula pensando no filho. Então, mas aí eu vou ter que comentar sobre isso. Gente, mas aí fica muito limitado, né? A pessoa, de repente, tem uma oportunidade e não vai. Mas aí muda-se esse contrato? O contrato, ele não é fixo, até porque pode acontecer situações dessas. Então, sempre que for uma situação que vai privilegiar, porque vai ser bom até para a criança, por exemplo, o pai ter uma oportunidade melhor em outro lugar, né? Sim. Aí é conversado e muda a forma ali de convivência. Aí a gente regulamenta em outro documento como que vai se dar essa convivência daí por conta pra frente, disso. Né? Dessa mudança que vai mexer com tudo, né? Nos contratos, né, o papel aceita tudo, mas nós temos que ser coerentes naquilo que a gente vai colocar no contrato. Como, por exemplo, não ter filhos. Vamos contratar que não vamos ter filhos. Nossa, que cláusula séria, hein? Muito complicado. Porque muito fechada, né? Para colocar isso no papel. Não precisa colocar uma cláusula dessa no papel. Pode ser combinado verbalmente, mas porque isso pode mudar, né?
E tem também uma coisa que é bem polêmica, que a gente vê dos famosos de fora, colocando ali frequência sexual do casal. Como que... Você tá de brincadeira. Sério que existe isso? Vamos fazer amor apenas 2 vezes por semana. Eu já não ia assinar. O da Jennifer Lopez e Ben Affleck diz que eles colocaram 4 vezes por semana. E tinha que cumprir? Então, é uma coisa que como que você vai cumprir se a pessoa não tá disposta? Vai fazer... Nossa Senhora. Obrigado? Não tem como, né? Então, é umas coisas que geralmente esse tipo de coisa eu não coloco no papel. É coisas que são maleáveis, coisas que são possíveis, né? Tem gente que chega com umas ideias bem doidas para colocar mesmo em contrato pré-nupcial. Tem alguma outra mais maluca que essa? Deve ter bastante. Tem. Fala pra gente. Não. Pode falar. O horário pode. Já vi caso também sobre questão de participação em swing, casa de swing, para permitir ou não se o casal vai ter essa prática. Tem umas coisas que a gente fica até meio... A gente não pode... Relacionamento aberto. Relacionamento aberto. Aí, nessa parte, eu acho até importante colocar, porque vai que num relacionamento aberto, a pessoa constitui outra família, então, né? A gente se apaixona pelo outro lá, de um rolê aí. Exatamente. Ou engravida, né? Pois é, Mais pode grave acontecer. Então, ali é possível a gente encontrar alguma forma de regulamentar alguma coisa, principalmente com relação à sucessão nesses casos. Lembrando que sempre a lei vai prevalecer ao contrato. Por isso que a gente precisa fazer um contrato bem feito. Não adianta... bem pontual, vamos fazer a gente mesmo aqui, pronto. Não, a gente precisa conhecer a lei para colocar, porque senão vai ser anulado certas cláusulas. Né? E você orienta muito na decisão de como será formulado esse contrato, né? Porque, por exemplo, às vezes uma ideia fora de cogitação, você fala, não, calma, gente, vamos pensar melhor, porque isso pode trazer mais problemas. Hoje, vocês pensam assim. Mas daqui a um tempo, isso pode causar brigas ou pode não conseguir. O divórcio, por exemplo. Pode ser a própria causa. E essas cláusulas, ela tem uma duração mínima? Tipo assim, ó, fechei com a minha esposa que... Fechei com a minha esposa esse contrato com essa cláusula... 6 meses. Com essa cláusula que tipo, tem 6 meses pra depois querer mudar? Dentro de um pacto, né? O pacto, ele vai valer para sempre. O pacto pré-nupcial, você não tem como depois refazer o pacto pré-nupcial. Mas você pode fazer outro contrato. Tem contrato intramatrimoniais, pessoas que já são casadas e querem fazer. Aí é um contrato particular... entre as partes, que vai ter validade. Daquele. Isso. Totalmente fora daquele primeiro. E aí a gente pode estipular dentro do pacto antinupcial de que daqui tantos anos vai ser revista essa situação. Ou todas. Ou todas, é possível também. Ali, somente quanto à questão do regime de bens, que aí fica... Não tem acordo. Aí não tem como você mudar. A questão do regime de bens, se você quiser mudar no futuro, você precisa entrar com uma ação judicial para alteração do regime de bens. E aí precisa ser motivada e tudo mais, não pode prejudicar ninguém, principalmente credores. Acontece muito das pessoas serem casadas em regime de comunhão universal de bens e depois quer alterar para o regime da separação, porque aí coloca tudo no nome da mulher. E aí os credores não têm de onde tirar. Nossa, que jogada, hein? Não podem cobrar. E aí, se tiver essa situação de que prejudica alguém, aí o juiz não defere essa alteração. Com toda certeza. Sério isso? Essa é muita coisa, Você disse algumas vezes aqui em questão do tribunal, dessas questões aí, que a gente não pode botar muita fé aí, porque ele tá meio bagunçado, né? De que maneira que você acha que tá mais bagunçado? Como que o nosso judiciário foi afetado? Por quê? E o que você pensa sobre isso? A minha experiência, né? Eu falo assim, 90% dos casos que eu tenho que estão no judiciário, eles estão praticamente parados. E eu trabalho, né, com famílias. Então, são assuntos... de certa forma, urgentes. Tem que ser definidos rapidamente, exatamente. E que dá muito barraco. Muito. Não, e as pessoas querem definir logo. Eu tô me separando, eu quero resolver isso logo. Quero ficar longe desse traste, né? Porque você fica ali prolongando o relacionamento, né? Então, tirando as partes que tem muita gente que usa um processo de divórcio pra continuar com a pessoa,
ela não quer desfazer o vínculo. Tem gente que enrola de propósito um processo para continuar com o vínculo. Para tentar ficar junto mesmo. Ou se beneficiar, talvez, por um período ainda, do jeito que tá confortávelzinho, né? São os oportunistas. Tem até psicólogos que falam que é uma forma mesmo de não terminar o relacionamento, principalmente para quem não quer terminar. Então, eles preferem ficar brigando na justiça para ainda manter aquele contato do que resolver isso. Então, assim, esses processos que eu tenho, até de pensão alimentícia, há 2 anos que não tem andamento, sabe? Processo que fica na mesa do juiz por mais de 1 ano sem ter nenhuma decisão. E ali a gente está tendo pessoas prejudicadas. A mulher, às vezes, prejudicada porque não define o patrimônio que ela vai ficar, a renda e tudo mais. A criança também, ela não vai receber o valor certo da pensão. Geralmente estabelece um valor provisório, mas que nem sempre atende à necessidade daquela criança. Então, o processo, a justiça hoje está muito lenta. Então, sempre que eu atendo alguém que está começando alguma coisa, eu proponho a solução consensual, tentar entrar no acordo. Mas para evitar ir para o judiciário, né? Às vezes, até dependendo, né? Se a gente tiver menor envolvido, obrigatoriamente tem que ir para o judiciário, porque precisa da intervenção do Ministério Público e tudo mais. Mas só de ser consensual é muito mais rápido, passa uma vez só pelo juiz. Mas mesmo assim, às vezes eu tenho um divórcio consensual, sem menor de idade, que eles preferiram fazer pelo judiciário, mas que está parado desde fevereiro. Parece pouco tempo, mas já poderia ter sido resolvido. Mas para eles é uma eternidade. Nossa, inclusive, claro. a minha cliente, ela tá... Todo dia ela me pergunta, teve andamento? Teve andamento? Porque ela quer financiar um apartamento e o apartamento que ela tinha ficou com o ex-cônjuge dela, né? Com o ex-marido. Enquanto ela tiver um apartamento no nome dela, ela não libera consegue. Outro. Então, ela tá nessa agonia. Mas não pode ser feito isso sem a intervenção do judiciário? Poderia. Você já resolver tudo aí, já ir pro cartório e já definir toda essa questão deles? Sim. Nesse caso, poderia ter sido feito tudo extrajudicialmente. Sim. Mas eles não quiseram fazer de forma extrajudicial por conta das custas. No processo, ia ser um pouquinho mais barato. Mas aí não compensou. Porque o tempo que ela tá demorando, ela já teria feito só marcar a data no cartório e ter ido. Então, de forma extrajudicial, teria resolvido. E agora, para cancelar o judiciário e entrar no extrajudicial, ela vai ter que pagar outras custas. Então, aí vai acabar ficando caro. Pois é. É o que eu sempre falo. O barato saiu caro. O barato saiu caro. Então, só pra gente entender, se eu vou me separar e aí eu procuro um advogado e aí ele organiza tudo, fez toda a lista de bens, então situações, tal. E aí eles não entram num acordo. Vai pro judiciário. Isso. Vai para definir pelo juiz como ele determina. Aí, geralmente, não tem nem muito o que discutir, porque vai seguir a lei. O que vai ter que o juiz vai observar ali é o regime de bens de casamento e o período que aqueles bens que estão envolvidos foram adquiridos, para saber se entra na partilha ou não. E aí vai, segundo a lei, 50% para cada. O que é ruim, porque, por exemplo, às vezes tem mais de um imóvel em andamento. Ou aquelas pessoas vão continuar sendo proprietárias do imóvel, só que em condomínio, ou seja, eles vão ser condôminos. Eles não vão ser mais marido e mulher que tinha ali a mancomunhão dos bens por conta do regime de bens. Eles vão ser coproprietários. E aí também vai acabar postergando o contato daquele casal que já não é mais um casal. Ou o juiz determina a venda daquilo e divide o valor por 2. Então, acaba tendo uma perda quando você não entra num acordo. É muito melhor, ao meu ver, entrar no acordo, eu fico com esse, você fica com aquele, a gente compensa com valores, né, com pagamentos e resolve isso logo. A gente não fica levando isso para frente. E para não levar isso para frente, você define tudo e se tudo for de comum acordo, já fica resolvido?
Se for tudo de comum acordo, já resolve e acaba ali. Aí só vai para o juiz se tiver criança, se tiver filhos menores de idade. Se não, a gente já faz tudo isso no cartório, resolve. No dia que for lá assinar, é só passar os registros, né? Se tiver bem imóvel e tudo mais. Então, aí você disse que, às vezes, os casais não optam por essa questão de levar para o judiciário. Não, optam para ficar mais barato. Porque, no caso, o advogado ele vai trazer um custo, né? Para tudo isso ser resolvido. Não é nem a custa do advogado, a custa dos emolumentos mesmo, né? No cartório, a gente tem uma tabela de valores que é escalonado pelo valor de bens. Sei. Então, por exemplo, no judiciário, se os bens forem até 500 mil, é na faixa de 3.300 a custa do judiciário para entrar. É uma taxa do tribunal para entrar com esse processo. E no cartório, bens até esses valores, mas é mais separado as faixas. Mas aí, nesse caso concreto, daria 5 mil para fazer no cartório. Então, daria ali uma diferença de 2.000, 1.500. Só que ela já teria resolvido o problema, né? Então, esse é o custo do imediatismo. Exatamente. Pois é. Por que complica na hora que tem filhos? Porque precisa ir para o judiciário, que o Ministério Público sempre tem que intervir para verificar se não está tendo nenhum prejuízo para a criança. Porque acontece, eu já vi casos do casal querer fazer acordo, abrindo mão da pensão alimentícia do filho para ficar com o imóvel. E pensão alimentícia é irrenunciável. Não pode, E aí, às vezes, se permitir fazer tudo no extrajudicial, podem fazer um acordo desse e a criança acaba sendo prejudicada. E né? o menor que você diz é o menor de 18? Exatamente. Um adolescente de 17 anos também está dentro disso. Acaba entrando nessa, já obriga a ir pro judiciário. E se o casal der uma segurada até fazer 18 anos? Isso deve acontecer muito. É uma estratégia. Para evitar ir pro judiciário, dá para esperar. Você falou aquela hora da mulher que te liga toda hora perguntando lá se deu certo de correr e tal, o julgamento. Não tem um lugar que ela possa pesquisar ela mesma para não ficar no seu pé? Ela pode entrar no site do tribunal e olhar o processo. É que geralmente entrar no site do tribunal tem termos complexos. A gente não vai saber isso, não. É mais fácil encher o saco. É mais fácil perguntar para o advogado. Aliás, o advogado, ele está a seu serviço, né? Então, ela tem, assim, que estar informando. É que muitas pessoas são muito ansiosas e ficam... obviamente que se já desse certo, ela já teria comunicado a cliente. Que eu costumo dizer. Eu geralmente mando os andamentos toda semana para os clientes, né? Então, se acontecer alguma coisa, eu vou informar. Mas eu entendo também a ansiedade, é uma situação complicada, né? E na questão dos tempos, o mais rápido e o mais demorado? Qual que é o tempo que a gente tem ali dessas resoluções? Se for Bom, o extrajudicial é sempre o mais rápido. Se puder resolver quando envolve criança. Quando envolve criança, tem que ir para o judiciário. Tá, então. Então, depende. Se dentro do judiciário, você pode fazer um acordo também, e o juiz vai só homologar. Então, você fazendo um acordo dentro do judiciário, você entra com a ação, ele vai te mandar para uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação tem um mediador e ele faz o acordo ali entre as partes, o juiz homologa. Geralmente, isso é rápido, se as partes tiverem acordo. Vou chutar aí uns 6 meses. Rápido. Nossa, achei que ia ser um mês. Deveria ser, porque é só homologar um acordo, o Ministério Público dá o ok dele e o juiz assina. É porque o juiz ele tem uma fila, né? Independentemente da dificuldade, da necessidade. Da necessidade, se é uma mais que outra, ele tem uma fila para seguir, né? Geralmente, caso que é muito urgente, aí a gente vai lá e despacha com o juiz, a gente conversa com o juiz, passa a urgência, e aí, às vezes, se ele entender que realmente é urgente, ele passa na frente e defere o nosso pedido, assina o acordo, mas tudo depende do que ele entende, se é urgente ou não.
Não, acho que é isso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Então, esse tempo aí, Line, que você está querendo saber, é óbvio que pela justiça demora muito mais. É isso que a gente está falando aqui. Porque está travando o judiciário. Aí, o que a gente pensa sobre isso? A questão econômica do país, né? O Brasilzão é o Brasilzão. Até... E, né? Então, a gente está, assim, nas mãos de uma política e de uma economia complicada, para não falar outra palavra, É igual né? o Harvey fala lá no Suits, né? Ele fala que o melhor, o advogado bom é o que resolve o BO sem ter que ir pro processo. Consegue sempre fazer um acordo antes, Sim, então... sempre que a gente conseguir fazer isso é o melhor dos cenários, mas às vezes a gente precisa ir, né, pro judiciário. E até, acho que semana passada, uma juíza de Ribeirão, da Vara do Trabalho, fez um desabafo na internet de que está muito difícil também para eles trabalharem porque está com falta de servidor. É aí que eu falo. Então, não está tendo concurso culpa deles, público. Né? Novas pessoas não estão entrando para ajudar, para agilizar esse trabalho deles, né? Precisaria resolver essa questão administrativa, colocar mais servidores. Porque o número de processos que a gente tem é gigantesco. Quase todo mundo quer entrar na justiça para resolver tudo, né? A gente ainda tem um perfil muito litigante aqui no Brasil. Por isso que eu falo que é um desafio da minha parte falar para as pessoas procurarem um advogado antes do problema, como forma de planejamento, prevenção de risco, colocar coisas em contratos. Porque hoje as pessoas deixam para na hora que o problema já surgiu. Né? No caso de um divórcio, eu posso planejar um divórcio sem o meu companheiro saber e na hora que eu já anunciar para ele que eu quero divorciar, já está tudo pronto? Fazer a cama? Você entendeu? Entendi. Eu já faço o apanhado de tudo, Sim. Deixo tudo organizado, falo, amigo, vamos ter que separar, mas tá tudo resolvido já, tá? Só você assinar. Pode, é uma forma de facilitar, né? Até pro advogado, pra parte, entender e passar os direitos que aquela pessoa tem. Porque não tem como fugir da realidade, não né? Tem. O que acontece, né? Que nem eu tenho um caso também, que eles estão se separando, mas o companheiro, ele quer fazer a partilha só no ano que vem, e ele tem várias empresas, ele não quer mexer com isso agora. Por quê? Diz ele que não quer mexer nas estruturas da empresa nesse momento. E o meu cliente é a outra parte. Então, o que nós fizemos? Levantamos todos os bens que existem. E o que a gente vai propor? Um contrato de transição. Ou seja, até fazer essa partilha, como que vai acontecer as coisas, né? Porque eles fizeram lá um acordo verbal, o que saiu de casa, ele vai receber uma remuneração. Isso foi acordado entre eles por boca. E aí ele me procurou, eu falei, não, vamos colocar tudo isso no papel e vamos já fixar todos os bens que existiam à época dessa separação. Porque aí vai facilitar muito na hora de fazer essa partilha, já saber o cenário todo. E aí, no caso, essa pessoa que ficou, né, que é o empresário, que tem as empresas, ele não quer abrir mão das empresas. Então, ele vai precisar fazer o pagamento para compensar o outro que saiu sem nada na relação. Então, a gente vai apresentar esse acordo até que seja feita a partilha. Então, é possível. Foi o que essa pessoa fez. Me procurou, a gente levantou todos os bens. Ele também não tem interesse em entrar nas empresas do companheiro e já determinou como que ele gostaria. Aí, a gente vai apresentar e aí vai caber da outra pessoa aceitar ou não. E aí entra, né, o nosso perfil negociador de acordos. A gente precisa fazer negociar mesmo. O meio de esse campo acordo. tem que ser feito, né? Pela sua história, eu percebi que são duas pessoas do mesmo sexo. Sim, é um casal homoafetivo. Sim, e isso está muito comum hoje, esses divórcios acontecerem dessas pessoas que, sei lá, porque isso está acontecendo há pouco tempo. Não sei quando começou essa permissão para casamentos, né? De pessoas do mesmo sexo. Sei lá, 5 anos? Não, acho que em 2012, se não me engano, Nossa, a lei já faz que tempo, permitiu. Permitiu ali a união estável. E ali, nesse caso, é uma união estável. Eles formalizaram e na comunhão universal de bens eles fizeram. Então, assim,
Não tem, o universal de bens não tem nem o que discutir, porque nem se separa bem particular de bem adquirido durante o casamento. Tudo né? uma coisa só. Tudo que é meu é seu. Exatamente. Ponto final. Mas tem sido muito comum mesmo. Eles já se separarem? Já, né? Já. Eles se separaram em maio, e a gente está negociando esse acordo. E, às vezes, na negociação desse acordo transitório, a gente já consegue fazer a partilha, né? E uma coisa que eu tenho usado muito também é a mediação de conflitos. Eu sou advogada, eu vou estar sempre do lado de quem me procurou, do meu cliente, né? O mediador de conflitos é uma terceira pessoa envolvida, só para acalmar as partes, possibilitar o diálogo entre as partes. Então, hoje também é possível contratar no particular um mediador de conflitos. E também é uma das cláusulas que a gente chama de cláusula de paz no pacto antinupcial, que é colocar que antes de ir para um judiciário, a gente vai utilizar um mediador de conflitos para a gente tentar entrar em um acordo. Já coloca lá no contrato pré-nupcial desse instrumento, né, para facilitar a conversa se as partes decidirem se divorciar no futuro. Qual que é como que o mediador estuda, como que ele se prepara, qual o perfil dessa pessoa? Ele tem que ter uma formação? Ele é um advogado ou quem também? É ele? Ele não, se eu não me engano, ele não precisa ter a formação de advogado. Mas ele precisa de um curso que vai dar o certificado para ele de mediador. Monge. Mais ou menos. Porque ele é basicamente isso, né? Para pacificar ali as pessoas. Exatamente. Mas para ter validade o acordo que ele assina, que nem um mediador, se não tiver, né, o menor envolvido, ele pode ele mesmo assinar sem precisar de um juiz, um acordo. Nossa, mas então é importante esse cargo. É muito importante. Se não for nada que precise de escritura pública, de registro em cartório de imóveis, a assinatura dele nesse acordo tem validade como se fosse de um juiz. Então, precisa dessa certificação, precisa de horas de atuação. Então, ele é um profissional mesmo capacitado para fazer esses acordos, para mediar esses acordos. Nunca tinha escutado sobre isso. E doutora, e no seu casamento, tem contrato? Sabe, Line, Se a gente não perguntou isso para ela. Você sabe quem que é mediadora? Nós conhecemos uma mediadora. Conhecemos? Conhecemos. Porque a gente conhece tanta gente. Lembra né? da Letícia, que foi lá no nosso outro estúdio? A Letícia que faz cílios? Cílios. A mãe dela. Ah, a mãe dela é mediadora. É mediadora. Nunca tinha escutado. Eu conheço algumas pessoas que têm esse trabalho aqui. Eu acho muito interessante. É um trabalho... Porque ou a pessoa botar fogo no parquinho de uma vez, ou ela resolve. Gente, Acalma. vamos resolver esse negócio aqui agora. Eu não sei que tipo de conduta que ela tem que ter, porque eu nunca vi uma ação dessa, né? Mas você já presenciou. Ela tem que ser calma ou ela tem que ser enérgica? Ela tem que ser calma, mas positiva. Porque ela precisa colocar ordem. A gente tem... bonzinho é diferente de bom, né? Totalmente. Ela não pode ser pacífica, porque senão as pessoas ali podem não respeitá-la. Principalmente quando o mediador é do fórum, né? Que é aquela audiência que o juiz obriga todo mundo a ir. Eu já vi muito desrespeito com o conciliador. Então, ele precisa se impor ali, senão as partes desvalorizam o trabalho dele, acha que tá lá só porque o juiz obrigou. Sei. Então... acaba tendo isso. Perde autoridade. Perde autoridade. Então, eles precisam ser bem firmes mesmo, senão as partes ignoram a presença dele. Agora, eu posso perguntar de novo? Pode. No seu casamento, teve um contrato, doutora? Então, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Quando eu casei, eu ainda não tinha esses conhecimentos. Eu casei no meio da pandemia. Então... Tipo assim, eu só queria casar logo, porque o meu casamento tava sendo tão adiado. Tava cozinhando demais. Que daqui um pouco ele ia ser odiado. Exatamente. Acabou que, no fim das contas, meu filho já tinha até nascido quando eu casei. E aí, a gente não fez o pacto. Mas a gente conversa muito e não descarto fazer agora o contrato intramatrimonial. Mas meu marido diz que a gente tem um acordo verbal de que a gente combinou que eu jamais influenciaria o time do meu filho. E isso ele fala para todo mundo que tá acordado. O meu filho tem que ser palmeirense porque tá no nosso acordo imaginário. E isso, inclusive, pode ser colocado em
em documento? Lógico, isso é muito importante. Não é possível se o menino não quiser. Valéria, isso você não pode interferir. A ideia dele é que eu não interfira. Isso. Então, a gente tem obedece que ser palmeirense, nesse caso. No caso e eu sou corintiana, então esse é o problema, né? O que gera conflito. O que você me diz dos dois times, Linker? Bota fogo nos dois. Eu sou São Paulino, então pra mim os dois se ferrando tá tudo certo. Você vê que o homem vem com os negócios tão idiota, né? Mas pra ele não é. Pra ele a cláusula mais importante, se a gente fosse ter o nosso contrato pré-nupcial, seria essa, sem dúvidas. Então, você me despertou de uma questão. Esse contrato, ele pode ser feito depois de um certo tempo de casamento? Então, olha, já faz 5 anos que a gente tá juntos, vamos fazer um contratozinho aqui? Pode. A gente pode fazer ali o contrato intramatrimonial, que é durante o relacionamento, para estabelecer coisas que a gente entende que precisa estabelecer ali. Que na ocasião do casamento não eram nem necessárias. Não era necessário. Aí esse contrato, ele não vai ter ali uma escritura pública, ele vai ser um contrato particular entre as partes. E ali o descumprimento desse contrato, ele serve para prevenir, né, os conflitos, e caso dê conflito, ele pode servir como uma prova ali para um juiz do que tinha sido acordado entre as partes, e ele é levado em consideração. Não que aquele contrato vai evitar que as coisas aconteçam, né, porque não tem como, tá no papel, mas ele vai servir como embasamento para um eventual processo judicial e tudo mais. Inclusive, nesse caso que os empresários me procuraram para fazer a adequação dos contratos da empresa, no caso do sócio se divorciando, eles cogitaram fazer com as esposas, que são 3 casados, um contrato entre eles já para estipular como vai ser, no caso de divórcio, para as mulheres não envolverem a empresa no litígio do casal, mas para eles fazerem o pagamento de alguma outra forma. Porque, como eu disse assim, né, o contrato ele não tem poder de desfazer da lei. A lei sempre vai ser priorizada no lugar do contrato. Mas, então, a gente não vai tirar o direito da esposa da parte da empresa, mas a gente vai pôr outra forma dela receber a parte da empresa sem envolver a empresa no litígio. Então, eles estão analisando essa forma de contrato, que é um contrato agora, eles já casaram. Então, é um contrato para depois do casamento. Quando parte pro litigioso, vira um problemão. Vira um problemão. Que né, elas podem discutir isso, mas o juiz vai levar em consideração que foi um acordo entre 2 adultos maiores de idade, sem interferência, né, de outra pessoa, sem coação, sem nenhum vício que invalide ali esse contrato. Nossa, mas tem muitos caminhos a lei, né? E acontece muitas coisas, né? Eu acho que você devia ter ficado no tributário, mais simples. Ctrl-C, Ctrl-V. Pior que não é mais simples. Não é mais simples. A lei simples. muda todo dia do tributário. A gente tem um amigo que é do tributário aqui, né? Dr. Fabrício Vieira. Um grande abraço para você. E a gente sempre... Nós temos um programa, né, juntos aqui, que ele traz muito essas questões tributárias, né? E aí... A gente vê que é mais simples, né? Não sei, porque acaba não envolvendo com relacionamentos, né? É porque tem você já essa pegou questão um negócio, emocional, igual né? você falou, né? Se todo mundo pudesse prevenir, sim. Mas aí você já pega o negócio azedo, né? Mas ainda estamos longe dessa consciência, Aline. Relacionamento, né, acaba sempre complicando, porque a gente não é não é exatas, né? Não. É uma coisa que envolve sentimento, emoção, orgulho. Isso. A gente é muito advogado de família, é muito psicólogo. Nossa, eu recebo áudios de clientes de 5 minutos. E chorando as pitangas. Chorando as pitangas, falando, o meu ex fez isso, só contando. Nada que eu possa fazer. Ajudar. Né? Mas a gente acaba sendo um pouco psicólogo também das pessoas. Calma, tudo vai ser resolvido, tal. Não, mas ele não quis pagar. Meu, já tá tudo andando, querida. Não tem muito o que fazer. Mas eu recomendo também, se for possível, para a pessoa buscar terapia. Todo caso de família deveria ter um terapeuta envolvido. É necessário. Um terapeuta pós-fim de relacionamento. Uma nova categoria surgindo aí. Um novo segmento. Às vezes, terapia de casal. Se especializem em pós-desastre de casamento. Vocês vão ficar assim... Tem muito. Vai ter muito milionário. cliente, viu? Vai ter muito cliente. Doutor, e por mais que doa muito, a questão da traição não tem nada de lei falando disso, né? O que
tem, né, de traição, é que a amante não tem direito à herança nenhuma. Tem muito amante que quer pedir reconhecimento de união estável. Mas é muita falta de vergonha na cara, né? Outra coisa Puta também... Que pariu. Mas em que momento? Enquanto ela é amante? Não. Ou depois que ela deixa de ser amante e passa a ser a oficial? Não, quando, por exemplo, o cidadão morre. Aí a mulher entra e abre o inventário. Muitas vezes acontece da amante chegar e falar que ele tinha uma família com ela, que ele vivia 5 anos, por exemplo. Chega no velório duas famílias. Isso, mais ou querer menos. o reconhecimento da união estável. Ela não tem direito à amante? Não, se for amante, não. E se ele já tiver um filho, por exemplo, Então, e provar que tinha um relacionamento familiar ali entre eles, aí é capaz que ela tem, então, né? Hoje existem casos de reconhecimento de uniões paralelas, que são duas ao mesmo tempo. Mas, no caso de amante, né, geralmente o amante é escondido. Então, se ele tem um relacionamento escondido com alguém, falta um requisito da união estável, que é a publicidade do relacionamento. Perfeito. Você precisa ser visto em público como um casal. Então, se não for provado isso, ela não tem a união reconhecida. Direito, Agora, quando tem filho, complica um pouco. Aí depende da situação. Se Aí só um atestado de paternidade resolve, não? Aí no caso vai ter o pagamento de pensão e o filho vai ser herdeiro. Agora, nem sempre vai ser uma união estável só porque teve o filho, né? Mas tipo assim, vamos lá, a mulher pegou o cara traindo ela, filmou, sei lá. Na hora do divórcio, da separação, ela tem direito a mais alguma coisa ou não? Isso não é crime? Não, isso não muda nada na partilha de bens. Só o ódio. Só. O que ela pode usar, mas é só no caso dela ter passado por uma situação vexatória, humilhante, ela pode pedir uma indenização por danos morais. Mas aí vai depender de como foi essa traição. Aí vai precisar analisar esses requisitos mais subjetivos, se ela foi constrangida ou não. Mas na partilha não muda nada. Meio injusto. Aí vai desmembrando, vai puxando os viés, né? Ai, fui traído, tá, mas como foi? Onde foi? Foi no motel, tá, mas abriram a porta, te filmaram, tal, aí vai indo. Agora, porque simplesmente dizer que foi traído não sustenta uma foi aquela verdade, traição né? que quase ninguém sabia, ela nunca passou por nenhuma humilhação, vai ser difícil conseguir ali um dano moral, mas fora isso, ela pode buscar se teve ali uma humilhação, alguma coisa nesse sentido. O seu novo espaço lá, fala pro pessoal que tudo é oferecido lá. Vamos falar sobre o seu novo escritório. A pessoa chega lá, ela pode... Vamos lá. Ela pode contratar o quê de trabalho? Bom, nós somos em 4 sócios. Eu na parte de família e sucessões, o Fernando na parte de contratos e empresarial propriamente dito, a Lara na parte tributária e a Fernanda na parte trabalhista. Então, a nossa ideia é usar nossas expertises para auxiliar 360 graus ali o empresário, porque a gente entende que todas as nossas áreas atendem à construção de uma empresa, auxilia uma empresa. Nós estamos formando a nossa sociedade agora, nosso espaço físico está sendo reformado e a gente acredita que lá para meio de setembro, início de outubro, vocês já podem visitar a gente. E nós vamos mesmo, que né? Que legal, hein? Pode ir, muito por legal. Favor. A gente já tinha ouvido isso aí em algumas outras áreas, né? Mas de advogado não, né? A nossa ideia é dar essa assessoria completa. A gente já tem aí alguns clientes mensais que... assessoria mensal mesmo. Preciso de um contrato. Aconteceu essa situação. Então, a gente fica à disposição. Na área trabalhista também tem muitas questões, né? Muitos problemas. Muito. Contratação. O trabalhista eu acho bem complicado, né? Minha filha é advogada trabalhista. E, às vezes, ela me fala coisas, assim, absurdas. E o direito trabalhista, ele é particular, assim. Eu que sou do civil, família, não consigo entrar no trabalhista porque ele tem as regras próprias. Então, precisa ser alguém especializado mesmo na área para conseguir auxiliar. E a nossa ideia é auxiliar mesmo e buscar ali ser parceiros das pessoas nessa ideia aí do business law. Ser advogados de negócios, para auxiliar mesmo de forma geral
quem precisa. E, por exemplo, o seu cliente ele pode pagar o escritório mensalmente e ter direito a todos os serviços, se ele precisar. Fazer um pacote. Isso. Sim. Ele tem toda a assessoria de diversas áreas do jurídico, né? Dependendo, né, do tipo da empresa. Por exemplo, a empresa familiar... Vai precisar de tudo isso. Acaba precisando. Então, eu vejo como um investimento, né? Não um custo. Eu também vejo. E é o que a gente quer, tirar a imagem daquele advogado que enche de burocracia. Só resolve o problema. Vamos prevenir, né? Exato. A gente quer ajudar as empresas, crescer junto com as empresas, tanto que a gente busca entender de negócios, né? Porque eu não vou entrar na empresa da pessoa sem saber o que ela faz, como que funciona o negócio dela. Então, a gente busca entrar na empresa de verdade, entender o negócio dela, para poder auxiliar, porque a gente tendo uma visão de dentro da empresa, a gente consegue se colocar no lugar dos sócios e ajudar melhor ali as pessoas. E hoje o pessoal não tá chegando tão perdido para você assim, né? Eles têm o Google, né? As pessoas já chegam, amigão, né? As pessoas já chegam meio que com a solução pronta e pedem pra gente fazer. Então, principalmente na parte de planejamento acessório, né? Tá muito na moda holding. Vamos fazer uma holding. Então, o cliente chega e fala, eu quero fazer uma holding. Só que nem sempre a holding vai ser o melhor cenário para ele. Até mesmo pelas questões tributárias, às vezes ele vai pagar mais imposto do que ele imagina. Então, a gente precisa sempre fazer, antes de decidir qual é o instrumento que vai ser usado no planejamento acessório, a gente precisa fazer um estudo de viabilidade. Fazer esse levantamento tributário, verificar ali como que é o regime de casamento dele, porque isso vai impactar. Por exemplo, se a pessoa for casada no regime da comunhão universal, ela não pode ser sócia do marido dela numa empresa. Então, muda um pouquinho a formatação de uma holding, se for essa a ideia. Então, eu vejo muito isso. As pessoas chegam e falam, não, eu quero fazer uma holding porque escutou falando que a holding é um jeito de passar patrimônio sem pagar imposto. E não é bem assim, né? Então, aí a gente precisa explicar como é que funciona. Tem como fazer isso? Depende do perfil do cliente. Tem uns que querem fazer a holding, ponto final, não quer ouvir, porque justamente já pesquisou no Google e é isso que eu quero. Não, mas tem como passar patrimônio sem pagar imposto? Não, muito difícil, né? Porque você colocando uma empresa, vai ter os impostos da empresa. Por isso que a gente tem que fazer o levantamento, para verificar se o imposto que a empresa vai gerar é menor ou maior do que se você passar em vida em vida, por exemplo, por uma doação, ou se às vezes até esperar o inventário, se a pessoa tiver um seguro de vida, por exemplo, que já pague um tanto quando ela falecer, já ajuda os herdeiros a pagarem o custo do inventário e os impostos. Então, a gente precisa analisar todos esses instrumentos para aquele caso concreto. Então... Essa última ferramenta que você disse aí, eu sei que ela é bem eficaz, né? Existe um tipo de planejamento financeiro que já te livra dessas custas numa sucessão aí de bens, de herança. Então, tem os caminhos, né? Sim. O seguro de vida é algo que eu recomendo que todo mundo deveria ter. Porque ele vai auxiliar ali os seus familiares no momento do seu falecimento, porque o recurso, né, do seguro de vida, ele não passa por inventário e ele não é tributado. Então, é um recurso imediato, você já pega ele ali na hora. Então, naquele momento que você não precisa ir atrás de vender um bem para levantar dinheiro, exatamente, isso é muito burocrático quando a pessoa já faleceu, porque você precisa pedir alvará para o juiz e tudo mais. Então, um seguro de vida vai dar aquele fôlego para as pessoas, né, no momento ali de dificuldade. As pessoas não estão nem conseguindo pensar na hora que perde alguém, sim, né? Sim. Então, é uma das ferramentas que, se for possível, todo mundo deveria ter. Parte daí um planejamento sucessório. Boa dica. É uma dica interessantíssima, né? Doutora, a gente falou de tudo aqui hoje? Faltou alguma coisa? Acho que a gente falou bastante, né? Que se a gente for falar todas as situações, a gente não acaba hoje. Mas... é isso, a gente precisa ir vendo cada caso e vai vendo até onde que quer chegar, o que é surgindo possível caminhos, fazer. né? Deixa eu só posicionar o pessoal aqui, ó. É isso aí, galera. Vocês que estão assistindo a gente aqui, estamos hoje com a Paula Cotas. Ela é de Ribeirão Preto, é advogada de família e sucessões. Então, ela
cuida de toda essa movimentação aí que talvez seja necessário em uma empresa ou em uma família. E hoje veio nos visitar aqui. Para nós é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio aqui em Franca. Mas a gente te agradece demais ter nos visitado, né? Ter podido vir e trazido tanta coisa, tanta informação para famílias. E a gente ter a oportunidade de saber esses caminhos aí, foi muito bom. Mas só advogado que pode saber disso tudo. Tem coisa que a gente nem sonha que é possível, né? Ou questão empresarial, ou em um divórcio, ou em qualquer situação que envolva empresa, família, pessoas, casamentos, relacionamentos, né? E ela está super especializada nesse trâmite todo aí, né, Paula? Eu que agradeço pela oportunidade, né, de trazer esse assunto, que, como eu disse, é um desafio para mim conscientizar as pessoas da importância de buscar essa prevenção, né, e o quanto que isso pode auxiliar lá na frente. E o quanto que o direito de família pode impactar em tantos outros setores, né, principalmente aí no empresarial, que é o meu foco. Então, foi muito bom ter essa oportunidade de falar tudo isso aqui. Coisa boa. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Qual que é a chance do restante da turma vir também? Opa! O grupo aí todo, né? 100%. Vim de duplinha. Pode vir de duplinha, tá? Não. Assim que vocês inaugurarem lá, tiver tudo bonitão, a gente vai lá, toma um café, tira umas fotos, Verdade. faz uma selfie e marcamos um novo encontro. Não, perfeito. Estão convidados. Vou avisar quando estiver pronto. Perfeito. Aí vocês vão lá e a gente combina pra voltar aqui, todo Ótimo. mundo. Afinal de contas, né, Lineker, nós não temos mais essa dificuldade de estarmos em Ribeirão Preto, né? O Dialetou está entrando muito dentro de Ribeirão já, com algumas possibilidades aí da gente ampliar todo esse nosso trabalho aí, de tudo que a gente já faz. Inclusive, estamos levando o nosso podcast para uma emissora lá de Ribeirão Preto, que eu ainda não vou falar qual é, mas estamos com novidades aí para o próximo ano, talvez. Próximo ano. Ou Tem talvez que ter no final desse ano, vamos um certo ver. planejamento para isso. Planejamento. Um passo grande, mas passo importante. grande. Doutora, você quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Essa câmera aqui é a sua. Agora é seu momento, Paula. Momento fofinho. Eu vou mandar, então, um beijo para todo mundo aí que está assistindo a gente, a minha família, que com certeza vai estar me assistindo, e aos meus sócios, né, que me deram a confiança de estar entrando nesse projeto junto com eles. Muito obrigada. É isso. É isso aí. Tem mais amanhã? Tem mais amanhã, Sexta-feira? episódio da Flavinha. Para falar de psicologia infantil. Quem que é a convidada dela, você lembra? Ana Paula. Ana Paula, sócia dela também. O pessoal tá cheio de sócio. Que maravilha. Vamos, sociedade. O Sensatamente, ele acontece às sextas-feiras. É apresentado pela host Flávia Poli, que é psicóloga. Mas durante toda a semana, na semana que vem, tem mais convidados. O Dialetou já começa com todo vapor na segunda-feira. E aí acompanha a nossa programação, que no domingo já sai a nossa listinha de convidados. É isso aí, pessoal. Muito bom. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a câmera frontal aí. Um beijão, tá? Sigam a doutora, tá na descrição. Sigam a Valéria, me sigam também. Os nossos patrocinadores também estão na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau. Até amanhã.